Olá, amigos! Vamos estudar a Bíblia? Este é o guia de estudos Ouvindo a Voz de Deus e nós estamos no estudo 14, As Leis de Deus na Bíblia. Sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e sua conduta diante de Deus. As leis não existem para tolher as liberdades saudáveis, mas para ampliar seu significado e aclarar seu sentido. À nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos os que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve essas leis. Que tipos de leis encontramos na Bíblia? Vamos ler Êxodo 20, versículos 3 a 17. São os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Essas são as leis morais, os 10 mandamentos, que expressam o caráter de Deus. Inclusive foram escritas pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Vamos ler isso em Êxodo 31, versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Agora, outro tipo de leis temos em Êxodo capítulo 21 e capítulo 22, que vai trazer leis acerca dos servos, leis acerca da violência, leis acerca da propriedade e leis civis e religiosas. Então, aqui temos as leis civis e leis de proteção para reger a nação de Israel. Agora, Levíticos capítulo 1 a 4, temos leis cerimoniais envolvendo sacrifícios e ofertas de animais específicas para o santuário. E no capítulo 11 de Levíticos temos leis de saúde para a felicidade e bem-estar do ser humano. Não podemos confundir a lei moral, que são os 10 mandamentos, com a lei cerimonial, que eram os rituais de sacrifícios que representavam Cristo. A lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? Vamos ler Hebreus 9, versículos 1 a 5. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar.
por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Com a morte de Cristo, o que ocorreu então com esta lei cerimonial? Vamos ler Hebreus 10, versículos 1 a 6. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, Cristo. Não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, né? O tabernáculo apontava para Cristo, para fazer, ó Deus, a tua vontade, se oferecer em sacrifício. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblação pelo pecado, nem com isto te deleitaste. Era tudo um simbolismo, né? Não era o sacrifício real que realmente purificava os pecados. O real era Cristo que veio e morreu na cruz como sacrifício. Agora vamos ler versículos 11 a 14. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia e exerce o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Por isso que é perpétuo, né? Que vai valer para sempre. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscrevereis. Né? É Deus agora colocando os mandamentos no coração. E acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O sacrifício tem validade perpétua. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado, porque vai acabar. Vamos ler também Daniel 9, versículo 27. Eu, Daniel, enfraqueci. Ah, não, esse é o 8. Vamos ler o 9, versículo 27. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Agora vamos ler Efésios 2, versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Agora, Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial,
removeu-o inteiramente, encravando-os na cruz. Percebemos que a lei moral continua em vigor e a lei cerimonial é que se cumpriu em Cristo. Cristo aboliu os 10 mandamentos? Vamos ler Mateus 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral, com os 10 mandamentos? João 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Deus guardou os mandamentos do Pai. A fé em Cristo anula nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Vamos ler Romanos 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A lei passa a ser resultado de quem se converteu. O que Jesus espera de seus seguidores? Vamos ler 1 João, lá perto de Apocalipse, 5, versículos 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Vamos ler Salmo 19, versículos 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Mostra que é como um espelho que nos mostra o nosso pecado. A obediência à lei de Deus não é a causa da salvação, mas resultado de quem está salvo. Não se guarda a lei para ser salvo, mas por estar salvo em Cristo e por amá-lo, se obedece os mandamentos. Quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e o faz por amor. Vamos ler João 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso é Jesus falando. Vamos ler Gálatas 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. A lei não tem poder de salvar, ela condena.
É por meio de Cristo que somos salvos. Agora, Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Já tínhamos lido, né? Então, vamos recapitular o nosso estudo de hoje? Existem 4 tipos de leis na Bíblia: leis civis, leis cerimoniais, leis de saúde. E essas leis foram escritas por Moisés. O 4º tipo é a lei moral, escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedras. A lei cerimonial, diferente da lei moral, a cerimonial vigorou até a morte de Cristo. Jesus seguia a lei moral, os 10 mandamentos. A fé não anula a lei moral, antes confirma os 10 mandamentos. A obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação. Vamos orar? Amado Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Abençoa, Senhor, com teu Santo Espírito nos dando poder e vontade de obedecer a tua lei, porque te amamos. Queremos seguir fielmente os teus mandamentos. Continue nos guiando, Senhor, no estudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer o compromisso de fé? Aceito que a lei cravada na cruz foi a cerimonial e não a lei moral. Não foi os 10 mandamentos. Creio que Jesus está me guiando para conhecer toda a verdade e quero a partir de hoje seguir os mandamentos de Deus. Esse foi o nosso estudo de hoje. Aguardo você no próximo estudo.